Ontem, no dia 7 de maio de 2025, mais uma vez, o mundo parou para olhar uma chaminé. Na Capela Sistina, milhares de fiéis e curiosos esperavam ansiosamente por um sinal. Quando a fumaça subiu, o silêncio se rompeu em um suspiro coletivo. Era preta. Nenhum papa foi escolhido. Mas o que exatamente está acontecendo lá dentro? O que impede os cardeais de chegarem a um nome? Para entender isso, precisamos olhar além da fumaça. Precisamos olhar para a engrenagem milenar que é o conclave. O que é o conclave? O conclave é uma das tradições mais antigas e rigorosas da Igreja Católica. É o processo pelo qual os cardeais, todos com menos de 80 anos, se unem para eleger o novo Papa após a morte ou renúncia do anterior. A palavra conclave vem do latim conclave, com chave. E isso é literal. Os cardeais são trancados dentro do Vaticano, sem contato com o mundo exterior, até que uma decisão seja tomada. Eles não podem usar celulares, não têm acesso à internet, não podem conversar com jornalistas, nem mesmo janelas abertas. O objetivo é garantir que a decisão seja tomada de forma puramente espiritual, sem pressões políticas, mediáticas ou externas. Como funcionam as votações? No primeiro dia, normalmente só há uma votação. A partir do segundo dia, são feitas até 4 votações diárias, 2 pela manhã, 2 à tarde. Cada cardeal escreve em segredo o nome do seu escolhido numa cédula. Os votos são contados à mão e cuidadosamente verificados. Para que alguém seja eleito papa, é preciso que ele receba pelo menos 2/3 dos votos, uma margem alta que garante amplo consenso. Se ninguém atinge esse número, as cédulas são queimadas com produtos químicos que produzem fumaça preta. Se alguém for eleito, a fumaça será branca. E é isso que o mundo espera, o sinal branco que indica que temos um novo papa. Porque o processo pode demorar. Essa não é uma decisão comum. O novo Papa será a voz da Igreja para mais de 1 bilhão de católicos no mundo todo. Ele vai influenciar política, moral, doutrina e até geopolítica. Por isso, os cardeais levam o tempo que for necessário. Eles conversam entre as sessões, analisam perfis, pesam equilíbrio regional, idade, carisma, teologia, histórico-pastoral. Não é apenas uma escolha espiritual, é estratégica. E há impasses. Às vezes, os cardeais se dividem entre 2 visões, uma mais conservadora, outra mais progressista, ou entre um líder mais experiente e um nome mais jovem, que represente renovação. Às vezes, nenhum nome decola. E em outros casos, há surpresas. Nomes que nem estavam entre os mais cotados surgem como consensos de última hora. Há um limite de tempo? Tecnicamente, não. O conclave dura o tempo que for necessário. Mas, se após muitas rodadas não houver acordo, há um plano B. Após 9 dias, ou 33 votações, dependendo da regra vigente, os cardeais podem decidir flexibilizar as exigências. Em vez de 2/3, eles podem aceitar maioria simples. Mas isso é raríssimo, só acontece quando o impasse ameaça se arrastar por tempo demais. Historicamente, qual foi o conclave mais longo? O recorde vai para o conclave de 1268, que durou quase 3 anos. Sim, 3 anos. A situação era tão crítica que os cidadãos de Viterbo, onde o conclave acontecia, chegaram a trancar os cardeais até remover o teto do local para forçar uma decisão. Felizmente, hoje o processo é mais ágil. Mas o princípio permanece. O tempo é secundário. O que importa é a escolha certa. E quando a fumaça for branca? Assim que alguém for eleito, ele é levado para uma pequena sala ao lado da Capela Sistina, a Sala das Lágrimas. Lá, o novo Papa tem alguns minutos para se recompor e vestir a batina branca. Depois, ele será apresentado ao mundo com as palavras: Habemus Papam. Temos um Papa. Até lá, o suspense continua. A fumaça preta é, ao mesmo tempo, frustração e fascínio. É um lembrete de que, mesmo em 2025, decisões milenares ainda se desenrolam à luz de vela, sob tetos renascentistas. Enquanto isso, o mundo observa, esperando o próximo capítulo da história da Igreja, uma história que continua sendo escrita, uma cédula por vez. Se você achou isso fascinante, compartilhe. Porque, sinceramente, pouca gente sabe o que acontece dentro daquele salão com teto de Michelangelo.